Olá, pessoal. Chegamos a mais um Pode Louvar Podcast. E o nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos do que o pastor Matheus Pereira. Amém. E aquele cantor também que, meu Deus, quando solta a voz, não tem como não ficar impactado. Matheus Pereira, é um prazer tê-lo conosco novamente, né? Que você que abriu o Novamente. nosso podcast. E hoje a gente traz de volta, né? Um prazer pra gente. Pastor, prazer para mim. Obrigado pelo convite mais uma vez ao senhor, ao Mike, que são pessoas especiais para mim de verdade. Hoje é o nosso segundo encontro. O Mike já tem mais um tempinho de amizade, já, Sim. mas para mim é um privilégio muito grande e eu creio que vai ser um bate-papo muito interessante, um bate-papo muito edificador, não só para a gente, mas também para quem está assistindo a gente. E assim, eu tenho certeza disso, né? Eu te acompanho nas redes sociais também, logo depois daquele encontro. Sim. Você é uma pessoa que edifica o ambiente. Quando você chega, quero que você saiba que eu sinto a presença de Deus com a sua presença. Amém, glória a E Deus. com pastor. certeza eu acho que vai ser de pegar fogo nesse Amém, episódio. amém, eu creio nisso. Para mim é uma honra, claro, né? Ter você novamente no podcast. E eu creio que Deus vai falar muito aos corações Amém, eu através da sua creio vida. nisso. E de primeiro eu já quero logo... teve um momento na sua vida ali, né? Que teve uma paralisia facial. E eu queria perguntar para você como é que foi esse período dessa paralisia facial no auge do seu ministério. Sim. Como é que foi para você ali? Para mim, na verdade, foi um choque, né? Eu acordei um dia e eu senti meu rosto estranho. E, de fato, eu falei, cara, tem algo estranho comigo. Meu rosto meio... Quando a gente sente cãibra, a perna, depois que passa, show. Mas no início da cãibra, meio que dá aquele... Fica formigando. Sim. E foi muito estranho. Eu falei, eu devo ter acordado estranho, mas não deve ser nada demais. E a minha demanda de agenda naquela época era uma demanda muito grande, porque, vamos se dizer, num mês de 30 dias eu cantava 35, pegava 3 dias, não 35 dias, né? Mas 35 vezes. Eu pegava 3 agendas num dia, eu pegava manhã, tarde, noite, mais vigília. Então, naquela época também eu não tinha disciplina, então acabou gerando muitas coisas. A falta de disciplina fez de fato isso acontecer. Mas foi um período muito difícil para mim, mas o que mais me marcou não foi a paralisia, mas sim como trataram ela. No dia da paralisia, até então, antes da minha agenda, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que eu estava estranho, mas não sabia o que estava ocorrendo, meu rosto estranho e tudo mais. Só que eu cheguei para ministrar no dia e... quando eu cheguei para ministrar, já estava praticamente o meu rosto paralisado. E eu não sabia o que era. E eu cheguei para ministrei, foi uma bênção, tudo mais. Aí uma mulher, no final do culto, veio para mim, para os meus músicos, falando que um de nós estava em pecado, que isso tinha acontecido na minha vida porque nós estávamos em desobediência e tinha pecado entre nós. Eu virei para os meninos e falei, cara, se for para vocês, se conserta com Deus. Mas eu creio que não é para vocês, porque eu sempre converso com vocês. Então, desde o momento que a gente conversa, eu acho que tem uma transparência. Mas desde o momento, não estou falando que a mulher foi uma falsa profeta ou algo do tipo. Não. Uma falsa profetisa, não. Mas ela quis deduzir que eu era o errado, que a paralisia aconteceu comigo porque eu estava em pecado, eu subi em pecado, então ela meio que quis deixar isso, só está acontecendo isso porque Deus está te cobrando. Sim. Deus está pesando a mão em você. Eu falei, cara, que isso, não tinha necessidade disso, até porque eu vivi uma vida, na verdade eu vivo até hoje uma vida de muita seriedade, eu sou muito intenso. Então o que eu faço com vontade, pode ser o que for, o meu ministério, a minha vida, tanto que a gente está falando agora sobre a minha reeducação alimentar. Eu sou intenso, se eu faço, não tem meio termo. Sim. Eu faço o certo e não vou fazer o errado. Então, o que mais me marcou foi isso, que eu fiquei muito triste ao ponto de alguém olhar para mim e falar, tá no erro, cara. Isso aí tá ruim porque você tá doente, porque você tá errado. Mas foi uma fase que foi passageira. Eu tive os acompanhamentos médicos, fiz tudo que os médicos falaram e deu certo. 15 dias, já passou, estava bem de novo. Né? Como você falou, você dentro de 30 dias, tu pegava 35 agendas. Isso aí. Então, assim, chega uma hora, né? É a mesma coisa quando a gente está caminhando por muito tempo.
Aí chega a noite, quando vai dormir, sente câimbra. Isso aí. Entendeu? Eu acho que foi tipo uma exaustão. Exaustão. Entendeu? E você trabalha com o rosto, né, cara? É. Tá ali com o maxilar trabalhando o tempo todo. O tempo todo. Cantando. Chega uma hora que travou, né? Travou. Eu acredito que foi natural. Uma coisa natural do corpo. O corpo Sim. sentiu, né? Aquela fadiga, né? A necessidade. O cansaço. Meio que o corpo falando, cara, desacelera. Pisa no freio. E foi o que Entendeu? de fato. Só que no mundo espiritual, vamos levar, né? Sim. Para a fala dessa varoa, né? Que, entre aspas, se levantou ali, né? O inimigo, ele se levanta para acusar, né? Verdade. Ele é o verdadeiro acusador, né? Ele é acusador, ele vai julgar. E principalmente o homem de Deus que ele vai julgar. Sim. Ele não vai julgar quem tá do lado dele, Isso né? é verdade. Tá jogando no meu time, tá comigo. Não vou julgar quem tá comigo. Isso aí. Entendeu? Então ele vai se levantar contra aquele que tá do lado oposto. Verdade. E foi o que aconteceu ali. Então, assim, Matheus, eu creio que nada mais, nada menos do que aconteceu contigo, né, nessa paralisia, foi justamente um cansaço, né? O corpo gritando, né? Sim. Por, calma aí, descansa, para um pouquinho. Dessa forma, Entendeu? tanto que os médicos falaram, cara, como é que é a sua rotina? Eu falei, minha rotina eu sou ministro, então eu tô andando. Hoje eu tô aqui, hoje eu tô no Sul, amanhã eu tô na Bahia, e daqui a pouco eu tô no Rio de Janeiro, que eu volto pro Paraná. Ele, cara, teu corpo não vai aguentar, mudança de ambiente, mudança de clima, uma hora calor, uma hora frio, não aguenta. Chega uma hora que tem que parar, que foi quando eu desacelerei. Hoje, dentro desse ano, eu não peguei, não só dentro desse ano, mas deve ter uns 2 anos já que eu faço isso. Eu canto em um evento por dia. Um evento. Ah, mas é o evento, não sei o quê, tu vai sair daqui do Rio 7 e vai chegar a 10, tu vai chegar a tempo. Não. Um evento. E nesse ano, para falar que não, eu abri as sessões para 2 eventos, que foram eventos de amigos, que eu estava em um evento, em um culto, e depois do culto eu fui para a vigília, 2 eventos. Fora isso, um evento por dia. Teve uma disciplina, né, com isso, né? Eu tive que ter, porque no final ficar pesado pra gente e também para as igrejas ficar chato, porque as igrejas não têm culpa, mas vou dar um exemplo. Uma igreja marcou comigo, 15 igrejas marcaram comigo, um exemplo, só que eu fiquei 15 dias parado. Uma igreja que está fazendo uma programação de 1 ano, 1 ano e meio, já te convidou, já te chamou, aí você, infelizmente, o pastor Matheus Pereira não vai conseguir ministrar porque ele está doente. A igreja, talvez, de certa forma, muitos entendem, mas outros não entendem. Mas só que, na verdade, eles têm um motivo de estar chateados. Sim, claro. Porque eles se programaram para isso. Então, eu também preciso me programar para isso. Então, dentro disso, eu desacelerei. Falei, um evento por dia, eu canto uma vez só, que eu tenho saúde, eu descanso. E eu consigo atender a todos. E até dar atenção para a família, né? Que é o mais importante, né? Não pode faltar o primeiro ministério, né? É o primeiro ministério. Sobre Estou Cuidando de Tudo. Sobre Estou Cuidando de Tudo. Como nasceu Estou Cuidando de Tudo? E depois você aproveita para cantar ele, né? Claro. A Estou Cuidando de Tudo, eu falo que é um presente. Um presente. Eu sou nascido e criado. Na verdade, uns 7 anos da minha vida, eu morei no Complexo do Alemão. E dentro do ano que eu morei no Complexo do Alemão, eu voltei para lá depois de grande, que eu morei com a minha irmã, trabalhei na lan house dela. Eu saí com meus 7, 8 anos do Complexo do Alemão, fui morar em Saracuruna, depois voltei adolescente, porque eu trabalhava na lan house da minha irmã e fiquei morando com ela por um período. E dentro desse período, nessa transição, meu pai pastoreava uma igreja em Caxias. Nessa transição dele sair dessa igreja, meus irmãos desviaram. Desviando, meus irmãos aprontaram muito, muito. Tudo que vocês pensarem, meus irmãos aprontaram. Eu perdi um irmão no tráfico. Minha casa desesperada. A minha casa estava de cabeça para baixo. Eu sou filho de pastor. Eu sou o primeiro pastor dos filhos do meu pai. Eu sou da família pastoral. Meu pai é pastor, que inclusive está pastoreando uma igreja. Minha mãe é missionária. E dentro desse período da Estou Cuidando de Tudo, minha casa estava vivendo um deserto muito grande, um vento muito grande, a ponto de
tudo estava dando errado. E dentro desse tempo, a única coisa que não estava dando errado era o meu ministério. A minha casa destruída, meus irmãos aprontando no tráfico, um irmão preso. Minha mãe já é magrinha, minha mãe já estava mais magra. Tinha dias que eu chegava da agenda, minha mãe estava desmaiada na beira do fogão. Quando eu chegava em casa, a água do café já tinha secado, minha mãe desmaiada. Eu virava para Deus e falava, Deus, até quando a minha casa vai ficar desse jeito? Eu virava para Deus e falava assim, o Senhor me faz profetizar para as pessoas aquilo que eu preciso ouvir. Eu profetizo que o Senhor vai mudar a casa de muita gente enquanto a minha casa está de cabeça para baixo. Eu profetizo que o Senhor vai salvar os filhos de muita gente do tráfico, enquanto isso meus irmãos estão no tráfico. Eu falei, a partir de hoje eu não sou mais crente, a partir de hoje eu não canto, a partir de hoje eu não prego, a partir de hoje eu não faço mais nada. Deus falou para mim, senta. Eu sentei, não adianta, toda vez que eu conto é a mesma cena, eu me arrepio. Também tô arrepiado aqui. Eu sentei e com muitas lágrimas só veio uma frase, estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. E isso martelando em mim, martelando, eu peguei o violão e eu não tenho esse costume de escrever canções. Quando Deus me dá alguma coisa, eu sempre boto para gravar, estou com o meu violão ali, quando desce, o rascunho já está no meu gravador. Então, Deus me deu uma frase, eu peguei o violão, aí comecei a cantar. Tem dias que o silêncio de Deus, eu sei, você já passou por isso, mas entendeu uma face e vai. Isso é profético para alguém que está ouvindo isso. Parece que estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo, filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Ele te diz assim, ó, estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Eu sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Você é vencedor. E assim eu enxuguei as lágrimas, guardei o violão e confiei na promessa. E no tempo de Deus ele fez. No tempo de Deus. É lindo, né? O tempo de Deus, né? Muito lindo. É lindo. É doloroso, mas é lindo. Sem dor não tem como existir glória, né? Verdade. Jesus, ele... Eu gosto muito de falar isso quando fala de dor, quando fala de glória. Jesus, ele hoje reina, né? E hoje ele tá na glória. Só que ele teve que carregar a cruz. A cruz. E ali era o momento de dor. Verdade. Ali era o sofrimento, né? E todos aqueles que querem viver, querem participar da glória de Cristo, da glória de Deus, precisa participar da cruz também. Verdade. Né? Então, você teve a sua cruz, seu momento de cruz, como ainda tem. E ainda terá. Porque se você não tiver mais momentos de cruz, você também não terá mais momentos de glória. Glória a Deus. Entendeu? Então, o que a gente, né, que prega o evangelho, a gente que se entrega, que se doa, né? Sim. A gente prega portas abertas enquanto a nossa está fechada. Está fechada. Né? A gente prega fartura enquanto está faltando alimento, às vezes, pra gente. Sim. Não é isso? Um dia, com muita dor, eu fui no médico com a minha mãe. Adolescente ainda. Eu sentia muita dor e minha mãe, doutor, meu filho tá com muita dor e não sabe. Daqui a pouco faz exame aqui, faz exame ali. Teu filho tem quantos anos? Meu filho já tá com seus 15. É a dor do crescimento. Que isso? Dor do crescimento. Ele tá crescendo automaticamente, tá se ajustando. E muita dor, e minha mãe, por que tá doendo? É porque ele tá crescendo. Então o crescimento tem dor, gera dor, mas também faz crescer. Um dia os discípulos estavam com Jesus
E Jesus faz um milagre. Um menino chega com pão, chega com peixe. Aí quando ele reparte da graça, ele entrega os discípulos. Os discípulos começam a entregar à multidão o pão, o peixe, e todo mundo come, todo mundo vai embora. E a Bíblia diz, dentro do contexto, eu prego sobre isso, que os discípulos estavam servindo a multidão, estavam dando alimento à multidão. E no final a Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios. E existiam 12 discípulos. Trazendo para uma parte... pastor, isso pode ser uma revelação. É uma revelação. Mas enquanto os discípulos estavam servindo a multidão, Jesus já estava preparando 12 cestos cheios para os discípulos. Então, o evangelho é sobre isso. É a gente entregar pão aqui e não saber que vai ter pão para a gente. Mas Jesus está falando, o teu já está guardado. O teu eu já guardei. A gente está entregando peixe para a multidão, todo mundo está saciando a fome. E tem dias que a gente está olhando para a multidão e está falando, cara, está todo mundo comendo. E como é que está a minha casa? Só que Deus fala, multidão, eu trato de uma forma. Agora, discípulo, eu trato de outra. Então, isso é eu falo que eu não sou cantor e eu não sou pastor, eu sou profeta. Isso está sendo profético. Eu não sei se é para mim, não sei se é para vocês, não sei se é para quem está ouvindo, não sei se é para quem está trabalhando, mas isso é profético. Está chegando um tempo de bonança na vida de alguém hoje. Porque tem gente que está olhando para a vida de alguém e está falando, acontece na vida de todo mundo, mas não acontece na minha vida. E discípulos eu trato diferente. Recebe? Tem dias que a gente fala, por que para mim é tão difícil e para outros parece ser tão fácil? É porque discípulo Deus trata diferente. Eu costumo dizer que, assim, dado momento, eu estava estudando a palavra, fazendo um devocional, e eu escutei Jesus falar assim, eu questionei, eu falei, por que é tão difícil? Por que é tudo tão difícil? Aí ele respondeu para mim, para aqueles que não me seguem, eu não cobro nada. Mas para todos aqueles que me seguem, eu cobro tudo. Aleluia. Então é isso. Nós que somos discípulos, nós seremos cobrados 100%. Não tem folga. Sim. A gente está falando da marca de Cristo, né? A gente precisa nos doar o máximo e nos sacrificar ao máximo e não será o suficiente por tudo que Ele fez por nós. É a mesma coisa de você ter uma marca, né? Uma marca. Eu tenho uma loja de carro, o Michael tem a marca dele e tal, você tem a sua marca. Você trabalha a sua marca. Se você for colocar pessoas para trabalhar dentro da sua marca, você precisa avaliar para não queimar a sua marca. A sua marca. Você está entendendo? Como que a gente vai querer trabalhar ao lado de Cristo sem ser avaliado por Ele, né? Se aquele que veio não teve pecado, não desagradou ao Pai em nada, ele foi o mais perseguido entre os homens. Imagina, gente. Você tá entendendo? Então, assim, é dessa forma, né? Você me fez lembrar da minha falecida mãe, né? Que me criou, a minha tia, que pra mim, foi minha mãe mesmo, né? Me criou a minha vida inteira, fez o homem que eu sou. Sempre que tinha festa lá em casa, né? Às vezes eu demorava a chegar, eu ficava na rua jogando bola e tal, fazendo as coisas. Quando eu chegava, tinha acabado a festa e tal. Aí eu falava, caramba, mãe, o seu tá separado lá no forno. Às vezes o aniversário era meu, eu ficava brincando, moleque, né, criança e tal. Aí eu, caramba, mãe, tô com fome, poxa, acabou tudo. Eu separei o seu. Sempre estava separado, tá entendendo? Por quê? Porque ela já sabia que eu ia sentir vontade de comer logo depois da festa. E isso daí é assim que foi como você falou, né? Assim que Deus faz, Ele separa o nosso. Aqui é o seu, esse ninguém toca. Serve, que depois eu te sirvo. Verdade. Melhor coisa é ser servido por Deus, né? Muito. Sobre projetos, tem algum projeto agora em mente, em vista, na verdade, para poder mostrar pro povo aí? Eu falo sempre, que eu não sou só um pastor, não sou só um cantor, mas eu gosto de mentorear muita gente, dar direções. Para quem está começando agora, e eu falo que o ministério passa. Isso
No sentido de quê, pastor? Vamos lá. Shirley Carvalhais, uma querida, canta muito. Para mim, uma das maiores vozes pentecostais do Brasil. A gente olhar para Shirley Carvalhais de 20 anos atrás, era uma Shirley Carvalhais que cantava seus 30 dias no mês. Era de uma agenda a outra, uma agenda a outra, uma agenda a outra. Hoje ainda nós temos a Shirley Carvalhais como uma referência. Sim. Só que se a gente for olhar para a agenda da Shirley, não é a mesma coisa. Ela cantava 30, hoje ela canta, depois foi cantando 10, ela canta 5. Automaticamente, o ministério é assim, porque vai surgir outras Shirley Carvalhais. Sim. Álvaro Tito, um querido, canta muito. Pois não há... para mim é o pai da melisma no Brasil, que ele e o Matos Nascimento são duas figuras que envelhecem e não perdem voz. Eu tô com meus 25 anos, eu não tenho mais o agudo que eu tinha há 3 anos atrás. Então, são referências, só que o tempo passa. Sim. Então, eu tenho muitos projetos. Hoje eu estou na MK como cantor. Temos 2 canções gravadas já para lançar, já gravamos o clipe. Projetos pessoais, ministério. Agora, eu estou lançando a MAP, que é a minha produtora, é o meu selo. Lá nós já temos até nomes conhecidos na música gospel brasileira. O Elivelto está com a gente, já assinou o contrato. Então, eu tenho focado nisso. Eu falo que eu gosto de mentorear e dar direções para quem está começando agora. Então, desde o início do meu ministério, eu estudo música. Hoje eu sou produtor musical, fiz faculdade, sou produtor musical. Eu tenho meu estúdio, porque eu sei que o pastor Matheus Pereira, ele vai continuar. O cantor Matheus Pereira vai continuar. Mas só que essa frequência de agenda uma hora passa. Sim, com certeza. Então, eu preciso me programar para o meu futuro. Me programar para algo que não possa passar. A agenda passa, eu vou cantar... Hoje eu canto 30, daqui a pouco eu canto 15, eu canto 10, 5, mas eu preciso ter uma marca. Então, estou criando... A minha na verdade, já está formada a minha produtora, o meu estúdio. Nós temos já um cantor com a gente, que é o Elivelto, e ano que vem a gente começa a trabalhar isso, lançar a galera, lançar as músicas próprias deles, e aos pouquinhos a gente está indo. Isso é bom. Você está falando de raiz, né, cara? Sim. Você está cavando e está fincando as suas raízes para não passar. Sim. Porque o teu ministério cantoral, né, eu acredito que isso um dia vai passar. Sim, com certeza. Chegarão pessoas novas que estarão em evidência, só que aí você vai estar sempre ali. Sempre. Porque você está criando uma marca, um selo, né? E um selo, ele fica. Fica. O selo ele não passa, ele vai continuar sendo o selo Matheus Pereira, MP. Sim. Isso aí. Entendeu? E essa é a ideia. E eu falo com a galera que na minha época não tinha... falando disso, eu vou contar um testemunho. Na minha época não tinha essa questão de produtoras, era mais essas gravadoras grandes e era muito difícil de entrar. Muito difícil. Todo mundo queria oportunidade. Todo mundo queria oportunidade, só que era muito difícil. Teve uma época que um vereador lá da onde eu morava, o Naldinho do Alho, me ajudou, ele me deu... Ele falou, é o seguinte, eu vou comprar o salgado... Olha como é que aconteceu. Eu vou comprar o salgado para você. Você vai fazer um culto. Você vende essa cantina. Dessa cantina, você começa a juntar dinheiro. E naquela época eu tinha muitos pastores amigos. Eu fiz um culto em Bariê. Numa igrejinha. Uma igreja um pouquinho maior que essa. Pastor Oséias, do campo de Marechal Hermes. Fiz esse culto. Eu fui no estúdio para fazer o orçamento do meu projeto. O meu projeto ficou R$3.000. 12 músicas na época. Vamos produzir, vamos. Eu cheguei a fazer 2.500. 2.500. Faltava R$500. Eu falei, meu sonho está realizado, glória a Deus. Quando bateu 2.500, perto de eu bater 3.000, a minha casa estava com uma dificuldade financeira. Aí eu olhei para o céu e falei, Deus, logo agora que eu estou praticamente com o dinheiro do meu projeto. Eu não consegui gravar meu projeto. Depois de 5 anos, depois de
3, 4 anos que eu consegui gravar a primeira canção, que foi a Estou Cuidando de Tudo. Foi a canção que mudou a minha vida. E talvez eu poderia olhar e falar, cara, por que aquilo deu errado? Existem e tem coisas que precisam dar errado. Na verdade, tem coisas nossas que precisam dar errado para as coisas de Deus darem certo. Na verdade, às vezes precisa perder para ganhar lá na Isso frente, aí. né? É o cuidado de Deus, né? Com certeza. Não é à toa que o nome da canção é Eu Estou Cuidando Estou de cuidando Tudo, de né? tudo. É o cuidado de Deus. De E verdade. o cuidado de Deus, ele gera marca. Verdade. Porque eu também estava voando, né? Eu tinha uma loja na freguesia, minha primeira loja. Tava bem e tal, aí veio a pandemia. Aí, pô, continuei de pé, mas começou a dar um baque. Só que aí eu, como disse um amigo meu, né? Cara, o bom de ver você, cara, é que você cai de pé. Você cai já em pé. É impressionante. Aí eu fui pra Barra. Ou seja, fui pra um lugar onde eu ia ter que, sabe, ser mais exigido, eu ia ter que investir mais. E eu fui porque Deus mandou. E eu fui na direção. Quando eu cheguei lá, eu falei, Deus, espaço maravilhoso, gigante. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim aqui? Do meu lado tem só tubarão. Pô, cara de Porsche, uma Porsche ali é 1 milhão e pouco. E, pô, eu aqui no meio, com um carro do cara, compro meus carros todos. Aí Deus falou, a bênção que eu tenho pra derramar na sua vida não cabe lá, só cabe aqui. Meu irmão, eu falei, então se o Senhor quer assim, assim será. Eu passei por tudo, irmão. Agora eu tô começando a ver a mão de Deus, mas eu não desisti. Isso. Tentaram me comprar, me fizeram várias propostas. Me trapacearam, puxaram meu tapete. Foi doloroso, tá sendo. Só que eu tô vendo a mão de Deus. E hoje eu tô vendo Deus cumprindo aquilo que Ele me prometeu. Glória a Deus. Mas isso gerou dor na minha família, na minha casa. Isso ainda vem gerando. Só que a dor já tá sendo massageada. Porque eu tô vendo. Antes eu não via. Eu acreditava, mas eu não via. Sim. Hoje eu começo a ver. Eu continuo crendo, mas só que eu já tô vendo a mão de Deus. Antes eu ouvia a voz, eu sentia, e as pessoas eram usadas para falar comigo, não desiste daquilo que eu te prometi. Deus está mandando te dizer que Ele vai realizar tudo que Ele te prometeu. E Ele está fazendo. Então isso daí é o cuidado de Deus. O cuidado dele gera dor, gera marca, mas é desse jeito que Ele cuida. Glória a Deus por isso. Já estamos chegando no finalzinho, né? Muito rápido. Meu Deus. Hoje Tem que marcar outro. é aquilo que eu falei no início, né? Você é um cara que eu gosto muito de estar perto. Amém. Tá? Tô te dando esse testemunho, que a sua presença ela é edificante. A gente até esquece do horário e hoje a gente está com o tempo curto, né? Porque nosso dia está corrido. Mas em breve ele voltará, pessoal. Vai Amém. E a gente vai poder finalizar o testemunho dele. vai poder bater um bate-papo mais longo e vocês vão ficar cheios, saciados. Mateus, é um prazer sempre tê-lo conosco, de verdade. Amém. É muito bacana ver o jeito que você leva a tua família. Você é um homem de família, isso eu prezo muito. Sim. Né? Que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família. E eu tenho te acompanhado, sempre vejo você lá brincando com a sua filha. Amém. Pô, cara, eu gosto muito porque eu também vivo isso. Eu vivo para meus filhos, eu vivo para minha esposa, eu vivo para minha casa, né? E em primeiro lugar vivo para Deus, mas se eu não viver para eles, eu não vivo para Deus. Porque Deus, Ele quer que eu viva justamente como você vive para sua família, né? Como eu vivo para mim, o Mike vive para dele. E isso daí é gratificante acompanhar, ver, tá? Então, cara, pô, desejo toda felicidade, toda sorte de bênçãos, que Deus venha cada vez mais aplanar seus ministérios. Amém. Né? E esse mais novo aí, projeto que está nascendo, que Deus venha estar sempre presente ali, trazendo pessoas, né, dele. Sim. Para nossa oração. Pra te acompanhar, né, cara? Então, é isso. Amém, pastor. Obrigado. De verdade, para mim é um privilégio muito grande. Eu sou muito difícil eu participei de um podcast na minha vida, porque
Eu sou um cara muito reservado, de fato, e eu vou só onde eu sinto Deus. E eu não tenho dúvida de que Deus está aqui, que é um projeto que tem abençoado vidas, famílias. E o bacana é também ver quem tem passado por aqui, tem deixado uma marca na vida de alguém. Vocês têm deixado uma marca na vida de alguém. Então, obrigado de verdade pelo convite. Que Deus siga abençoando vocês, a casa de vocês, esse projeto. Que cada lar que está sendo abençoado por esse projeto venha levar essa marca aqui também do Pode Louvar. Jesus. Que eu creio que vai abençoar muitas famílias. Esse estúdio também, Deus abençoe os responsáveis. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Fala alguma coisa, Mike? Só agradecer, né? Amém. Agradecer, porque ele sempre está disposto, né? A atender a gente, Amém. mesmo na correria ali. Mas deu tudo certo e espero que você volte, né? Não, com certeza. Claro que vai voltar, porque ainda tem muita coisa para falar, ainda tem Amém. muita coisa de Deus para entregar. E isso aí, né? Em Até breve. agradecer mesmo. Amém. Né? Mateus, que Deus esteja sempre te acompanhando, tá, meu Amém, irmão? pastor. Obrigado. E é isso, gente. Que pena que acabou, né? Mas não acabou total. Foi só uma pausa. Em breve nós voltaremos com o Mateus Pereira. Amém. Que Deus abençoe. Amém.